Olá, pessoal! Estamos aqui com o primeiro episódio do NutriCEO Podcast. Nesse podcast, a gente vai falar sobre nutrição, sobre empreendedorismo, sobre desafios, inseguranças, conquistas, a vida real do nutricionista raiz e CEO. Exatamente. Acho que importa a gente falar sobre tudo, né, Rafa? Não sobre só um aspecto, mas sobre toda a nutrição, que vai desde da base, de como que a gente sabe na faculdade, quais são os pontos principais, desafios, e também a carreira, não só na parte da nutrição de fato, de doenças, mas como você bem disse, né? Da estratégia toda envolvida. Exatamente. Então, gente, fiquem ligados aí que toda quinta-feira, meio-dia, tem episódio novo do nosso podcast aqui. Acompanhem nas plataformas digitais. Se você gostar de assistir, ver aqui a nossa imagem, tem no canal do YouTube também. Então, fique ligadinho aí, coloca para ativar o sininho e lembrete para você não perder nenhum dos episódios, que vai ser um bate-papo muito legal. Sempre comigo, com a Aline, e às vezes com algum convidado especial também. E para a gente começar com o pé direito, vamos contar como tudo começou, como que a nutrição começou na nossa vida, como que foi desde o comecinho lá, porque tem gente que conhece a gente de agora e acha que foi tudo perfeito, maravilhoso, mas nem sempre foi assim, né? É verdade, não, com certeza. A gente tem toda uma trajetória, né, de alguns anos, né, Rafa? Exatamente. Eu comecei a te dar aula foi em 2017? Não, 2017. 17. Eu me formei em 18. Ah, então foi isso mesmo. Te dei aula de farmacologia. Exato. E foi aí que a gente se conheceu. Foi. E a gente tá aqui hoje com vários projetos. Já 4 anos, né? Olha só quanta coisa, como o tempo passa rápido. Demais. E como foi que a nutrição entrou na sua vida? Boa, Você perfeito. falou assim, quero ser nutricionista. Certo. Vou começar assim lá de trás, porque na verdade no começo eu queria fazer medicina. Eu acho que é um sonho até que você também fala bastante, É muito comum, né? Na nutrição. Todo mundo quer fazer medicina antes. Todo mundo antes. Primeiro tenta medicina. Alguns não, né? Alguns já têm, assim, a vontade já vem intrínseca da nutrição. Mas eu acho que boa parte ali gosta realmente tem esse sonho, essa vontade de fazer medicina. Pois bem. Comecei, né? Como você bem sabe, a minha família sempre foi muito humilde. Eu sou a primeira formada na minha família. E aí eu falei, bom, então vou tentar fazer medicina. Fiz cursinho. Mas, obviamente, que eu não poderia, de maneira alguma, pagar uma faculdade. E naquela época, né, vamos confessar já a idade aí, né, naquela época que eu era, enfim, aluna, estudante de cursinho, não tinha esses sistemas de ProUni, de FIES, então não tinha possibilidade de eu fazer uma faculdade, por mais que eu era bolsista na minha faculdade, não teria como, na escola, na verdade, eu não teria como fazer uma faculdade sem pagar, não tinha essa possibilidade. Bom, então eu passava na USP ou eu passava em alguma faculdade pública, e naquela época também não tinha tantas faculdades públicas assim. E, enfim, por N motivos, né? Eu acabei falando, bom, acho que para mim fica complicado eu ficar muitos anos no cursinho, porque tem toda uma questão financeira, ajudar os meus pais. Eu não posso perder 2, 3, 4, 5, às vezes 6 anos no cursinho para conseguir uma faculdade pública. E a vida é precoce, né? Eu também quis fugir do cursinho porque eu queria tudo rápido. Exato, também, exatamente. E aí vem aquela insegurança, né? Aquela cobrança. Ai, mas será que eu vou gastar 5 anos num cursinho? Será que vale a pena? Talvez hoje isso não seria algo tão, enfim, relevante assim. E até vejo que tem algumas pessoas que ficam realmente 5 anos no cursinho, amigas minhas que ficaram 5, 6 anos. Enfim, hoje elas são formadas, talvez elas tenham, né, conseguido uma boa escolha, mas eu não me arrependo nem um pouco da minha, vou ser bem sincera contigo. E com vocês também, obviamente, né? Então, a questão eu falei, bom, uma escolha não dá, a hora é agora, eu preciso, de fato, seguir uma outra área. Até prestei o vestibular, mas realmente não consegui para medicina. Falei, bom, nutrição é algo que eu acho que vai ser legal também, porque também tem tratamento do paciente, também tem alimento, que eu gosto bastante, né? Conhecer mais o alimento, eu acho que é uma boa possibilidade. E aí eu prestei na São Camilo, onde nós fizemos a faculdade, na Pompeia também, Campus Pompeia, e eu passei em primeiro lugar. Como eu já tinha estudado muito, né, para medicina, para mim foi muito fácil. Então, realmente passei assim, muito fácil. Foi muito fácil, ela é muito modesta. Foi muito fácil, gente. Foi fichinha. E aí eu lembro assim que amigas minhas mandavam mensagem: nossa, você passou em primeiro lugar. Eu assim, gente. Foi de boa. Foi de boa. Para quem estava se matando ali, né? Aí tinha outra questão que era importante. Eu não tinha possibilidade de fazer vários vestibulares. USP, Unicamp, Unifesp, Unesp, nananana, porque é muito caro. Meus pais não poderiam pagar 5, 6, então eu consegui prestar 2, apenas que era o que dava para pagar.
Então eu pensei, puxa, será que eu vou submeter os meus pais a fazerem tantas dívidas assim, mais um ano de cursinho e mais várias faculdades? E antigamente a gente tinha que ir até o local. Então eu vou na faculdade de Minas Gerais. Eu tinha que ir até Minas Gerais para fazer toda a estadia, enfim, todo o gasto que tem ali envolvido. Então era inviável para mim. Não tinha como, né? Então eu acabei optando por fazer nutrição. Não me arrependo. Passei em primeiro lugar, como eu te falei. E aí, curiosamente, eu fui na faculdade junto com a minha mãe. Falei, mãe, não tem como a gente pagar a mensalidade da faculdade também. Por mais que era muito mais em conta. Você sabe quanto, né? Mais em conta. Mas era muito difícil. Minha mãe foi lá junto comigo. Conversamos com a coordenação para conseguir um descontinho. Que naquela época também, como eu falei, não tinha nenhuma possibilidade de desconto. De FIES, etc, etc. Mas não conseguimos nenhum real. É difícil. É difícil, né? E hoje, assim, eu vejo que tem muitos alunos, você que também conviveu com isso, você sabe, que são bolsistas, que têm essa possibilidade, e hoje é muito mais comum, talvez. E antigamente não tinha essa possibilidade. Acho que você estudou com vários também, assim, que eram bolsistas, né? Sim. Eu também dou aula para vários, assim, que são bolsistas, né? Que bom que hoje tem essa possibilidade. Mas naquela época não tinha, de jeito nenhum. E eu falei, bom, então não tem como pagar. Naquela época, se eu não me engano, era R$600. Hoje tá mais de 1.600. Mas não tinha como. Falei, bom, então não tem como pagar, eu vou trabalhar e vou juntar um dinheiro para conseguir depois realmente fazer nutrição. Porque eu não quero perder mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos fazendo cursinho. E eu fiquei mais 6 meses trabalhando em loja Renner. Eu comecei a dar aula particular de reforço escolar. E aí, assim, eu consegui um dinheirinho para Então, você ingressar. passou em primeiro lugar e não começou Não de comecei. imediato. Você teve que fazer outro vestibular? Tive. Ou ainda avalia? Não, fiz de novo. Caramba. Ah, Você não podia teve chegar jeito. lá e falar, hoje, gente, foi primeiro lugar, dá uns 6 meses aí. Não teria como. Infelizmente. Fiquei, enfim, né? Triste, né? Porque não teria como fazer. Mas era a possibilidade que eu tinha naquele momento. Então, bom, segui em frente. Comecei a estudar em casa. Falei, não vou começar a fazer um cursinho, porque eu queria trabalhar período integral para conseguir mais dinheiro, para eu conseguir ter uma grana melhor, para eu poder fazer a faculdade. Então, eu não estudei no cursinho, eu acabei estudando mais em casa, meia boca, né? Então, eu não consegui passar em primeiro lugar de novo na segunda vez. Aí eu não vou lembrar minha posição, realmente. Aí não foi tão fácil, né? Passaram 6 meses, a prova ficou mais difícil. A pessoa já tem dificuldade de aprendizado, e aí passou 6 meses, né? Só trabalhando, então não dá, gente. Mas como que foi? Você falou assim, que você trabalhou esses 6 meses para guardar um dinheiro. Eu penso assim, hoje, depois de quebrar a cara muito com o trabalho, de querer ganhar dinheiro, guardar dinheiro, gestão é difícil. É muito difícil. Hoje, depois de um tempo, a gente aprende mais ou menos. Mas quando eu saí do ensino médio, eu não tinha ideia. Se eu ganhava um dinheirinho ali de estágio, eu já ia gastar, né? Como que foi? Como que você se organizou? Tipo assim, eu vou guardar isso e eu consigo pagar esse tanto na mensalidade da faculdade. Você teve essa organização? Mais ou menos. É como você disse, né? Imagina, adolescente, 17 anos, 18 anos no caso. Para conseguir organizar? Não, você não consegue. Então, não foi como eu gostaria. Eu lembro até hoje, o meu gerente da Lojas Renner, onde eu trabalhei, ele falou assim, olha, então se você ganhar X, não vou lembrar quanto que era, mas enfim, era perto de R$1.000, mais ou menos. Você ganha X, a faculdade é 600, você tem mais 400 aí para você conseguir ter aí, de repente, um lazer, alguma coisa. Eu falei, realmente, esse cara tem razão, né? E aí, eu comecei a guardar, mas guardava metade do valor. Então, eu consegui um valor que conseguia me aguentar ali por um certo, talvez um ano da faculdade, menos até, na verdade. E aí, meus pais, obviamente, que me ajudaram também, porque não teria como eu só ingressar, pagar 6 meses, o restante eles me ajudaram. Aos trancos e barrancos, né? Então, atrasava 3 parcelas, 4 parcelas, ia na faculdade. E não sei como é que tá hoje, nunca mais vi. Mas antes, quando você atrasava uma mensalidade, a catraca barrava. E a gente chegava assim com o coração, ai meu Deus, acelerado, né? Com a carteirinha assim, passava ali, ai meu Deus, passou. Só que dava uns 10 dias de atraso, não dava mais. E aí você tinha que ir lá, todo mundo sabia já, ih, tá atrasada a mensalidade. Ainda bem que agora você entra como professora, né? Agora eu já entro como professora, cartão VIP. O mundo virou, o jogo virou, né? Viu só? Quem não queria me dar desconto, hoje paga meu salário, né? Corta. Brincadeira, pode deixar. Mas é isso mesmo. Eu ia lá, falava com a tia, olha tia, você sabe, né? Ah, então quando sua mãe vem aqui? Minha mãe vem aqui no final de semana, pode ser? Libera minha passagem? Tá bom, vou liberar.
E todo dia é isso, né? Mas, enfim, aos trancos e barrancos foi e deu. Deu super certo, conseguimos. Aí você entrou pra nutrição, começou a faculdade, e aí você tinha uma visão, assim, já, você é nutricionista, mas eu quero me aproximar da atuação do médico, então eu vou trabalhar em hospital, ou eu quero atender em consultório. Você tinha essa visão? Porque às vezes a gente Nenhuma. entra com uma expectativa e sai com outra, né? Total. Como que era nesse começo? Isso é muito real, né? O quanto a gente às vezes entra achando que quer esportiva e aí de repente você vê que é clínica que você quer. Isso é muito, muito natural. E aí eu não sabia nada, eu era muito bobona, acho que ainda sou. E na verdade eu pensava, puxa, eu quero atuar em consultório. Essa que era a minha vontade. Mas de repente hospital pode ser algo que eu goste, mas eu não sei. Como eu nunca trabalhei no hospital, não sei dizer se eu gosto ou não. Eu sei dizer que o primeiro semestre, que a gente tem lá anatomia, fisiologia, o que mais? Bioquímica, eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que incrível, era isso que eu queria, nutrição é incrível, quanta coisa que a gente pode aprender do corpo humano, etc. Só que chegou o segundo semestre e eu comecei a ver algumas matérias voltadas mais para nutrição que não tinha uma total correlação com a prática clínica. Era só aquela coisa estática, sabe? Aquela recomendação. Então o alimento tal tem cálcio. Tá, mas e aí, o que eu faço com isso? Né? Então, o alimento tal é fonte disso, mas tá bom, o que eu faço com o paciente com isso? Não tinha essa interligação. E eu comecei a ficar muito chateada, pensando, puxa vida, não é isso que eu quero. Eu não quero só saber o que tem no alimento, qual que é a fonte, qual que é a função, mas se de fato não tem uma interligação. Eu não conseguia fazer o link da bioquímica, da fisiologia, da nutrição humana com um paciente específico. Porque a gente não via, não sei no seu caso. Geralmente na faculdade não tem muita questão prática, né? Pelo menos quando eu estava estudando, que não faz há muito tempo, era muita questão hospitalar, né? A terapia nutricional, o paciente no leito. A gente tinha muito essa visão. E para o estudante que ele quer atender em consultório, é difícil de ter essa tradução, né? Tá, mas e o paciente individualizado ali, o que eu vou fazer? Toda a questão de comportamento alimentar, de gestão de consultório, é muito difícil a gente ter essa visão. E pena um pouquinho no comecinho da prática. Pena, nossa, você tem total razão. Afinal, é isso mesmo. A gente não tem assim, um caso clínico de um paciente X chegou no seu consultório que tem essa doença. E várias interligações entre si, né? De várias doenças. Então, a gente ficava meio perdida. Eu ficava pensando, puxa vida, será que é isso que eu quero? Ou será que, de repente, eu devo parar aqui e vinha aquela ideia sempre, né? Durante muitos anos veio aquela ideia. Será que eu faço medicina de novo? Penso em fazer medicina de novo? Será que eu volto e eu tô errando aqui na profissão? Então, acho que não é isso que eu quero. E eu ficava me questionando, falei, mas puxa, eu não posso desperdiçar, os meus pais não têm condição, gastei já 1 ano de faculdade, eu não posso, eu preciso me formar para ver o que vai ser, e aí, dependendo de como for, eu volto atrás e faço o que for, medicina ou o que for. Né? Então, eu falei, bom, vou levando, não estava totalmente feliz do segundo ano em diante, mas eu tentava dar uma chance para ver se mais para frente eu conseguia ter um benefício maior. E aí foi aí que eu entrei na iniciação científica. E aí você fez também, você pode dizer, sim, realmente, pelo menos para mim, Rafa, abriu assim o meu norte. Eu comecei a entender mais o que era uma ciência, uma pesquisa, como que você consegue correlacionar mais com alguns aspectos clínicos. Então, para mim, foi algo que mudou um pouco, já começou a mudar. Eu acho que a pesquisa muda o caminho de muito estudante, ou para melhor ou para pior, né? Porque não é tão fácil assim. Não mesmo. Mas eu acho que principalmente a pesquisa te ensina a andar com as próprias pernas, né? Então, é um momento que a gente aprende na marra e atrás de um estudo, de realmente entender aquela situação, de repente apresentar. Tem muitos laboratórios que têm apresentações. Então, eu acho que a gente cria mais autonomia no meio da pesquisa, no meio que tem grupos, né, de pessoas. Então, a gente começa a acreditar mais também que a gente consegue sair do mundinho da faculdade, que alguém vai pegar na nossa mão e ensinar. Né? Então, realmente, a iniciação científica, ela abre muitos caminhos. Ai, demais, concordo contigo. E é isso mesmo, né? Que a gente tem medo de apresentação na faculdade, aquele pavor de apresentação. E lá você tem que apresentar. Na faculdade também, né? Mas a iniciação científica são os seus dados, do seu trabalho. Você começa a ver, assim, um mundo muito mais amplo do que apenas a faculdade. E para mim, assim, acho que mudou muito, que eu aprendi a realmente me virar sozinha, a entender melhor o que era uma ciência, uma pesquisa científica. Aquele artigo que eu lia para aula de X da faculdade, eu falava, nossa, é assim que eles fazem?
Então, é isso que é feito na prática? Então, para mim, aquilo me encantou. Quando eu comecei a verificar, nossa, aqueles pesquisadores que fizeram esse artigo, esse livro, puxa, eles estão aqui, nesse mesmo lugar que eu estou. Isso é muito gostoso, né? E, realmente, você é na marra, porque não é nada fácil fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, nada disso. É muito difícil, muito complicado, muito complexo, demanda muito tempo, é uma questão que, financeiramente, não é nada satisfatória. Então, admiro muito quem faz, porque eu fiquei nessa durante 10 anos, juntamente com atendimento clínico, obviamente, mas, de fato, não é nada tão simples assim. E aí, isso me obrigou a aprender, porque eu tinha que dar aula, eu tinha que dar palestra. Então, ou eu sabia muito bem aquele conteúdo, ou eu ia passar vergonha. E aí, no começo, não é só o conteúdo, mas você saber se posicionar, você saber falar, você conseguir mostrar o seu dado, você conseguir ensinar alguém de maneira mais simples e mais fácil. E não é só por nota, né? Na faculdade, muitas vezes a gente corre atrás da nota, que a gente não quer aprender sobre tal matéria, vulgua, mas a gente precisa. E a gente precisa da nota para se formar. Então, na pesquisa, não. Você precisa ter conhecimento para argumentar o seu projeto. Alguém vai te perguntar e você precisa saber defender ali a sua hipótese, né? Então, realmente, a gente começa a ter o nosso projeto como um filho e aprende realmente a estudar com outro propósito, que não é a nota em questão. É verdade, tem razão. E é isso mesmo, né? Porque você ou vai ou racha. Você tem que saber ali o conteúdo, tem que saber passar o conteúdo. Porque senão você vai ficando para trás, né? Então, realmente, eu acho que até nisso, nesse sentido, tem um jogo muito grande, se você não souber controlar a sua mente de ego, muito grande. Então, quando você convive no meio acadêmico, assim, de pesquisa, é uma briga, às vezes, muito triste até, né? De quanto um quer ser melhor do que o outro, um quer saber melhor mais do que o outro. Ai, não, porque eu tô certo, você tá errado. E, na verdade, não existe isso, né? Acho que são pontos de vista diferentes. Afinal, nós temos vários conteúdos aí, vários artigos, cada um tem uma opinião. Então, acho que é saber discutir, é saber conversar, saber posicionar o porquê porquê que você defende essa teoria, né? Mas, realmente, essa iniciação, para mim, veio aquele gás, aquela vontade. Nossa, então eu vou continuar a faculdade, nem mesmo assim gostando, talvez, tanto quanto eu imaginava. Hoje eu sou apaixonada, né? Para encurtar caminho aí. Hoje eu amo a nutrição e eu sei o quanto que ela é eficaz para o nosso paciente, mas de uma maneira diferenciada. A gente tem que ter a associação da teoria com a prática. Então, ao longo desses anos da graduação, por mais que eu estivesse meio frustrada, meio chateada, eu acabei seguindo, porque eu falei, não, tem outro caminho. Tem outra nutrição que eu quero praticar. Então, eu consigo atrelar o meu conhecimento que eu tive numa área muito básica de bioquímica e fisiologia, coisa que era um pouco mais fraca na faculdade, né? Então, eu estava dentro da USP, um lugar que era referência, então não tinha como ser melhor do que aquilo. E aí eu consegui, com esse conhecimento, ir interligando com a nutrição. E, claro, com a prática clínica, obviamente, né? Mas me gerou uma vontade muito maior de terminar a faculdade, de conseguir terminar os estudos para virar nutricionista, mas fazer de modo diferente. Então, esse foi um ponto bem interessante para mim. E é legal você falar isso, porque hoje em dia a gente recebe muitas mensagens directs de pessoas realmente querendo desistir da nutrição. Tudo bem, pode ser uma opção, mas às vezes a gente tem que pensar que realmente nem sempre, independente da área que a gente escolher, nem sempre vai ser sempre feliz. A gente vai gostar de tudo, de todas as matérias, de toda a trajetória que tem que passar ali para se formar, né? Nem que seja. Então, a gente precisa pensar assim, muitas vezes a gente não precisa desistir, mas é mudar um pouco a rota, né? Mudar ali o seu foco. Às vezes a gente tem que passar por coisas que a gente não quer, mas que vão fortalecer, vão trazer conhecimento também, força pra gente, né? Mas a gente consegue mudar o caminho, nem que seja mais pra frente. E hoje a gente vive na geração miojo, né? Que as pessoas querem tudo em 3 minutos. Se não me agradar em 3 minutos, eu não for feliz com a profissão em 3 minutos, eu já não quero mais. Então a gente precisa realmente olhar para os caminhos que a gente tem e ver o que vale a pena, o que realmente brilha os nossos olhos e não só por uma questão de dinheiro. Eu tenho certeza que você não escolheu pesquisa por dinheiro, que ninguém escolhe pesquisa por dinheiro, mas é o que faz a gente feliz, o que faz a gente pular da cama e querer fazer a diferença, né? Então é a gente buscar novos caminhos se aquele não está fazendo a gente feliz, que seja uma nova área ou às vezes um novo local de trabalho, uma nova trajetória aí que seja na mesma área.
É verdade. E até assim, acho que por mais que tenha ou não, como você disse, dinheiro envolvido, quando você não se sente útil para ajudar alguém, quando você não se sente, o seu trabalho é útil para de fato melhorar a vida de alguém, eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Então é fundamental. Claro que é importante ter dinheiro, a gente fica feliz com toda essa questão, mas quando você ajuda alguém de fato melhorar a vida, para mim é um dos pontos principais. É aquela história, né, que tem gente que fala que precisa de sucesso para ser feliz. Na verdade, a gente precisa ser feliz para ter sucesso. É A gente precisa verdade. estar feliz com a trajetória, com o que a gente está fazendo, realmente deixar uma mensagem aqui no mundo, porque o dinheiro vai ficar, tudo vai ficar, o que a gente comprar, mas a nossa história, a nossa mensagem, a gente vai deixar no coração de cada um, né? A É gente verdade. leva realmente com a gente. Tem razão. Então, a gente precisa realmente ser feliz, curtir a trajetória e não só esperar o sucesso final, a felicidade só no final, porque é o meio do caminho é o que a gente mais vive, né? Com certeza. Mas e você, Rafa, na sua graduação? Você também tinha essa visão ou você era mais, talvez, assim, gostava mais da nutrição do que eu? Olha, no comecinho ali, vou começar igual você no ensino médio, né? Quando a gente pensa, o que eu vou ser quando eu crescer? Quando eu era criança, assim, mais adolescente, assim, eu queria ser médica também, né? Eu falava pra todo mundo da família que eu queria ser pediatra, porque eu Eu também, amava pediatra. criança. Eu amava crianças, as crianças me amavam. Eu falava, gente, eu quero cuidar de crianças. E eu tinha muito a visão de que eu quero ajudar as pessoas, sabe? Eu tinha essa meta comigo. Eu quero alguma profissão que me faça ajudar as pessoas. E a medicina, ela era a única até então, né? Quando eu era mais jovem, ele era a única que me trazia esse resultado, né? Nossa, eu posso ajudar a tratar alguém, curar alguém com o meu conhecimento. Então, medicina era o que mais realmente me empolgava. Só que aí eu era a pessoa precoce, né? Porque eu não queria também. Eu estudei em escola pública sempre, então com certeza eu teria que fazer um cursinho, anos de cursinho, até realmente ter um conhecimento suficiente ali para entrar na faculdade de medicina. Só que eu queria independência financeira. Acho que o ponto que mais me pegou, hoje eu entendo disso, porque com terapia a gente entende um pouco dos porquês. Mas a minha mãe sempre foi muito controladora, né? E quando eu tinha ali 16 anos, mais ou menos, eu não queria ficar dando tanta satisfação da minha vida, de pedir autorização, né? E eu pensava assim, bom, como que eu posso fazer mais do que eu quero sem ter ninguém me controlando? E eu falava, eu vou começar a ganhar o meu dinheiro, né? Se eu tiver o meu dinheiro, eu vou ser mais independente. E aí, ali com os 16 anos, minhas amigas da escola já trabalhavam em buffet, né? E eu achava o máximo. A galera saindo da escola e trabalhar em buffet. E a galera E independente, a tua mãe, sabe? não. E a minha mãe, Não vai, não. você É igual a precisa minha. estudar. E os meus pais sempre foram assim, né? Os meus pais, eles vieram de uma família humilde também. Meu pai é comerciante, a minha mãe tinha um bar. Então, comerciante que vive naquela altos e baixos, né? E muitos baixos, que torna a vida bem difícil, a questão financeira. E eu queria muito trabalhar pela questão de independência e até mesmo ajudar os meus pais, mas os meus pais não queriam de jeito nenhum. Eles falavam que a única forma de mudar a situação que a gente tinha era realmente estudando. Então, que eles fariam de tudo para que eu conseguisse estudar e me tornar uma profissional realmente boa, né, Eles estão naquilo que eu certos, faço. né? Sim, hoje eu super entendo isso e eu concordo. Mas aí, naquele momento, então, eu não pude trabalhar. E eu comecei a pensar o que eu ia escolher como profissão, então. E eu vi que medicina eu teria que ficar muitos anos ainda dependente para então me tornar uma profissional. E eu olhava para frente e falava, caraca, eu preciso de mais de 10 anos aqui até se tornar uma pessoa independente, até chegar no resultado ali que eu queria de ajudar as pessoas. E aí foi interessante que eu comecei a pensar ali, né, nos 16, 17 anos, que a gente está saindo da escola. E aí eu comecei a pensar realmente o que eu queria, então. E eu fui puxando para esse lado, eu fui deixando a medicina um pouco de lado, fui pensando, bom, qual é outra área que eu consigo ainda assim ajudar as pessoas? E nessa época minha mãe fez cirurgia bariátrica, e ela teve muitas complicações, então ela ficou muitos anos, Deus me livre, muitos dias internada, né, no hospital. E eu tive essa visão de hospital, né? Então ela ficou uns 20 dias internada. Então eu ia todo dia, eu ficava lá com ela no hospital. E eu via, assim, os médicos entrando, o fisioterapeuta entrando, o nutricionista entrando, conversando, e vai e vem, enfermeiro. E eu achava aquilo o máximo. Eu achava incrível ter que trabalhar no hospital, vivendo essa rotina louca, entrando no jaleco, né? Andando no corredor dos leitos. E eu achava incrível. E aí despertou ali um interesse, né? Eu falei, nossa, eu quero trabalhar em hospital.
é essa rotina que eu quero ter, né? E eu achava muito legal de os profissionais chegarem e realmente ajudar as pessoas. O fisioterapeuta ajudando a respirar, o nutricionista vindo perguntar da alimentação. Então eu achava incrível. E aí que eu vi, nossa, eu quero essa área aqui, eu quero trabalhar em um hospital. E aí, como minha mãe fez bariátrica, ela teve acompanhamento nutricional depois, e eu acompanhava também, né, as consultas em consultório. E eu falava, é isso, eu quero ser nutricionista. Eu vou juntar a prática ali de estar em um hospital, né, e que eu adorei, por uma questão de ego também, que eu achei incrível, de ajudar as pessoas, e com a alimentação, que eu também sempre tive muito interesse, né. E aí eu escolhi, não, vou fazer nutrição. Eu acabei prestando, quando eu fiz o Enem, né, no SISU eu coloquei lá fisioterapia, acabei tendo uma vaga em fisioterapia em Santos, e aí meus pais não queriam que eu fosse morar em Santos, e aí eu acabei prestando na São Camilo também em nutrição. Aí eu passei, meus pais toparam fazer o sacrifício para pagar, e aí eu falei, tudo bem, se eu tenho essa oportunidade eu vou agarrar, né? E eu queria realmente, eu já entrei com a cabeça de eu preciso ser uma boa nutricionista. Eu preciso ser o melhor que eu puder para realmente ter as condições que eu quero para ser independente e para ajudar a minha família. E aí eu comecei a nutrição e nos primeiros semestres mesmo eu tinha muito medo, porque eu olhei para o lado assim, tinha muita gente que veio de escola boa e eu tinha medo de o meu conhecimento da escola pública não me ajudar tanto ali na graduação. E aí, esse medo me fortaleceu, porque realmente, desde o começo, eu fui me dedicando muito, né? Eu não fiquei desatenta para depois acordar e falar, puxa, eu preciso estudar. Então, eu já entrei falando, nossa, eu preciso prestar atenção aqui o máximo que eu conseguir. E aí, eu estudei, fui, né? Me dediquei e eu amei. Também, aí veio a questão de bioquímica, entender metabolismo, algo que a gente nunca vê na vida, né? É difícil. Então, entender ali a anatomia, o corpo humano, como que tudo funcionava. E eu achei incrível, de verdade. Eu me apaixonei. E eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Ainda bem que eu não escolhi medicina, porque nutrição nasceu pra mim. E aí, eu comecei... E aí foi, né? Aquele primeiro ano de graduação, que é aquele... bom, a gente não sabe se curte a vida, se tem que estudar, e não podia pegar DP de jeito nenhum. Ah, não, então, isso aí, nossa, eu também. Eu ficava lá louca estudando, porque eu não queria DP de jeito nenhum. Isso, assim, por mais que nos outros anos que eu tava mais ou menos assim, será que quero nutrição mesmo que eu quero? Mesmo assim, eu estudava muito. E isso, de fato, uma sub eu nunca peguei, porque eu não admitia. E a gente, né, Rafa, como a gente vem de origem humilde, imagina o nosso pai ter que pagar mais uma mensalidade, mais uma DP, acho que pra gente não era uma escolha, né? Exato. E aí, esse primeiro ano foi super legal, uma novidade, uma experiência nova, amando a área. Aí chegou no segundo ano, ali no terceiro semestre, eu sentia que eu queria algo a mais. Ficar só aprendendo o que a faculdade tinha para me oferecer já tava me deixando frustrada, assim. Eu falava, não, mas eu quero algo a mais. Se eu quero realmente ser uma boa profissional, eu preciso ter mais experiência também, né? Como que eu posso aproveitar aqui a graduação para ter experiências do que fazer e do que não fazer, para quando realmente eu me formar. E aí eu comecei a ir atrás de estágio, porque não sabia da iniciação científica, então eu comecei a entrar em vagas de emprego, né, de estágio para nutrição. Aí vinha um monte de área, né, principalmente para pessoa ali em terceiro semestre, muito eu via padaria, eu via mercado para trabalhar. E aí eu ficava pensando, né? Eu falava, mas se eu entrar em UAM, vai ser realmente pelo dinheiro. Porque eu não queria. Era a área que eu realmente não gostava e não gosto. Isso tem quem gosta, mas eu não gosto. E aí eu ficava um pouco frustrada, né? Eu entrava em contato com pessoas em consultório, mas as pessoas não queriam, porque estava no comecinho, não tinha muito o que agregar. E aí eu fiquei nesse momento mais frustrada. Até que surgiu uma professora divulgando uma vaga de iniciação científica na sala de aula. E aí eu falei assim, eu vou me inscrever. Eu não sabia muito bem o que se tratava, mas eu falei, vou lá, né? E aí eu fui, era na USP, na Faculdade de Medicina, que por coincidência é onde eu faço mestrado hoje. E aí eu cheguei lá, eram 3 nutricionistas, uma fazendo doutorado, outra mestrado, e elas precisavam de ajuda ali. E eu e mais 11, né? Tinham 12 pessoas selecionadas, tudo numa sala. E aí um monte de gente qualificada. Eu falei, não, essa vaga não é minha, né? Entre 12, eu não vou ser.
Aí depois, acho que dentro de uma semana, não me lembro, eles mandaram um e-mail e eles selecionaram 4 pessoas, e era só uma. E eu tava entre as 4. Eu falei, nossa, então deu certo, né? E aí, enfim, entrei para a iniciação científica, comecei a entender o que era a ciência, o que era um projeto de iniciação científica. E aí foi a mesma coisa que você sentiu, os olhos começaram a brilhar, né? Era uma área de oncologia com tratamento de ômega 3. Então foi super interessante. E para começar, o que a galera lá pedia era para ler artigo científico e apresentar para eles, né? E era com o único intuito de realmente desenvolver os alunos, né? As 4 alunas que estavam lá, então, como IC. E foi muito interessante, porque eles sabiam de tudo daquele estudo, né? Imagina quantas vezes eles já leram aqueles estudos que eram os melhores ali daquela área, mas eles queriam que a gente aprendesse um pouco, então entendesse para ensinar. E foi nesse momento que eu fui desenvolvendo mais essa capacidade de apresentar, né? Então, elas davam várias dicas do que fazer, né? Do como melhorar. E foi muito interessante. Eu realmente me senti muito mais madura depois dessa IC, que na verdade nem se concluiu, né? Eu fiquei lá uns 4 meses. E aí, como teve problemas com projetos das mestrandas, que não estava sem bolsa, enfim, elas resolveram liberar as ICs para não prender muito o nosso tempo e a gente procurar um outro projeto. E aí, eu fiquei os 4 meses, e quando elas falaram que não ia ter mais, eu fiquei muito triste. Porque eu falei, nossa, quando eu encontro alguma coisa que realmente eu gosto, que eu quero ficar aqui todos os dias fazendo isso, eu não posso mais. Aí eu fiquei muito triste de chorar. E eu falava, não, eu vou arrumar uma outra iniciação científica. Já que eu descobri que é disso que eu gosto, então eu vou fazer. Foi quando a Aline surgiu, no 5º semestre, ela apareceu dando aula de farmacologia. E ela sempre começa, né, aquela primeira aula contando da trajetória, da pesquisa, que ela foi para o Congresso Europeu, ela ganhou prêmios. Gente, pessoa chique, nossa, nojenta. E aí, eu fui conversar com ela, né? Falei, Aline, eu quero muito fazer uma iniciação científica. E nesse momento eu era super tímida, né? Nossa, nem olhava na minha cara direito, morria de vergonha. A Aline era a gênia que estava começando a dar aula ali. Eu falava, gente, eu quero ser essa mulher quando eu crescer. E aí, eu falei, Aline, eu quero muito fazer uma IC, né? Porque uma não deu certo, mas ainda dá tempo de entrar em outra e concluir um projeto. E aí, ela com os contatos dela no ICB, me conseguiu uma vaga e eu comecei a fazer um projeto, né? Foi muito legal também que eu conheci a área mais da melatonina, com metabolismo, e eu me encantei. Eu saí da faculdade falando, não, eu quero fazer pesquisa. Eu quero continuar com a pesquisa. Mas olha só, no começo, quando eu entrei para nutrição, eu queria hospitalar. Conforme foram indo ali as matérias, eu conhecendo mais, até de outras áreas, eu já não queria mais trabalhar em hospital. Principalmente quando eu fiz estágio em hospital na Santa Casa, que foi incrível, assim, foi o melhor estágio obrigatório que eu já fiz, em questão de experiência, de olhar para o outro, de olho no olho, de saber ouvir. Foi sensacional, mas eu via que ali eu não conseguia realmente evoluir, sabe? Quebrar barreiras, ter novos desafios com a área. Eu sentia que eu teria rotina, e ter essa rotina de trabalho me incomoda um pouco. E eu falava, não, eu não quero mais ter que trabalhar no hospital, chegar, fazer isso e ir embora, né? E foi nesse finalzinho da graduação, com estágios, com experiências, com a Aline, né? Porque foi nesse momento que a gente se conheceu. Ela foi minha orientadora de TCC, orientadora de monitoria em farmacologia. Estágio esportiva também. De esportiva. Depois ela me chamou para fazer estágio com ela com caso clínico. E eu me apaixonei por essa área, por essa área de atender em consultório, de ter esse olhar mais individualizado. E eu falei, é isso que eu quero, né? Eu ainda assim vou conseguir ajudar as pessoas, eu consigo fazer um mestrado associando, que vai me ajudar também na prática. E eu falei, é isso. Então eu vou me formar e eu quero atender em consultório, né? Então, foi basicamente assim que começou. Também não foi tudo fácil, porque quando a gente se forma, é uma alegria, mas depois tem o desafio, né? Que você não está mais de férias, ou você está desempregado, ou você arruma logo o que fazer. E aí, a gente, como a gente não tinha condição, a gente tem que começar a trabalhar logo, né? Não dá pra gente ficar esperando a oportunidade cair do céu. E aí eu tive a oportunidade de atender no estágio que eu fiz, né, na mesma sala, na mesma clínica, comecei a atender. E aí que começaram os desafios, né? Como que eu faço para atender? Como que a gente quebra a insegurança, o medo, a timidez? Então, acho que todo mundo passa por isso, né? Realmente se torna nutricionista e aí a chave vira,
né? Então a gente tem que saber lidar também com esses desafios. Como que foi para você? Você teve medo de atender? Ai, Tava ali com o nossa, Deus o paciente? livre. O medo que eu mais tinha realmente era de atender o paciente. Aí, enfim, eu me formei, comecei a fazer o mestrado. Na verdade, eu passei antes, que no ICB tem algumas provas prévias, né? Provas de fisiologia, prova de inglês. E eu acho que era lá para novembro. Eu lembro que na minha colação de grau, eu já cheguei falando: olha, eu passei na prova, eu estou dentro do mestrado da USP e tal. Só que eu comecei a atender, porque realmente, né, era interessante para minha prática, já que eu escolhi ser nutricionista, eu precisava atuar nessa área. E aí, só que na verdade, eu comecei a atender pacientes, assim, que eram amigos de amigos, indicações de parentes, na casa deles, né? Então, de certa forma, eu já conhecia mais ou menos a pessoa, já tinha já sabia quem era aquela pessoa, ficava um pouco mais fácil, mas tinha aquele medo, né? Porque muitas pessoas acham que a gente sai da faculdade sabendo tudo, que você é obrigado a ser a melhor nutricionista possível, que você vai fazer emagrecê-lo, que ele vai conseguir, enfim, hipertrofiar, mas não é bem assim, né? E a gente fica tão inseguro, com tantos aspectos, e eu tinha receio até de não saber o que perguntar para o paciente. Tipo, ele chegou na minha frente, e agora? O que eu faço? Eu pergunto o quê para esse paciente? O que eu vou falar? E se eu não souber responder? Parece simples, né? Mas às vezes a faculdade não prepara para isso. Eu tive a oportunidade de aprender com você, porque durante a graduação você ainda me ensinou como atender, como resolver casos clínicos. Mas antes de te conhecer, eu tinha esse medo também, né? Porque natural. Imagina, a gente tá ali na faculdade, mas a gente não sabe o que fazer depois ali. É engraçado, né? De tipo, meu Deus, mas por que eu tô aqui então? Você tem o conteúdo, você aprendeu aquilo, mas você não consegue colocar aquilo na prática. Sim, traduzir aquilo de verdade, que não é mais por nota. Exatamente. Agora é a sua profissão, é o seu negócio. E são várias matérias, né? Durante tantos anos, será que eu vou lembrar daquela matéria tal, daquela condição clínica XYZ? E às vezes não lembra mesmo, né? Às vezes você estudou para uma prova específica e passou a prova, você não sabe mais o conteúdo. Sim. Então, talvez você não saiba realmente tudo ali. E só a prática, o dia a dia, cada paciente você começa a relembrar. E é importante, obviamente, estudar. Sim. Porque não adianta sair da faculdade e simplesmente achar que você vai ser a melhor nutricionista para atender um caso clínico que o paciente tem doença de Crohn, ou de repente, será que é doença de Crohn mesmo? É um SIBO? Qual que é a alteração que tem ali diferenciada nesse paciente? Ah, ele tem uma doença celíaca associada ou não, o paciente tem um hipotiroidismo. São tantas condições interligadas entre si que você às vezes tem muita dificuldade. E acho que é natural. Mas eu tinha medo do básico, assim, de não saber nem como... O que eu faço primeiro? Eu pergunto o que primeiro? Eu peso o paciente primeiro? Eu faço as medidas do paciente primeiro? Qual que é a ordem dessa sequência, né, da consulta? Eu não tinha noção. Então eu fazia mais ou menos o que eu achava. E aos pouquinhos você vai tentando, né, ajustar. Eu não tive ninguém para me ajudar. Algum mentor que me falasse, olha, é assim que você faz, é assim que você atende. Agora tem, né? Nutrição aplicada na teoria tem, prática. Né, gente? Vamos fazer um merchan. Tem desde o início, né? Como você atende o paciente até todas as condições clínicas associadas. Não tinha na minha época isso. Então, realmente foi na marra, foi mais sofrido, foi mais tempo gasto para aprender. Então, não era num curso online de meses que eu ia aprender isso. Sim. E olha só, isso é um motivo por travar muitas pessoas, né? Porque a pessoa... ela tem uma barreira que ela se acha inexperiente, porque de repente ela nunca passou por um estágio, ela nunca viu um atendimento, então ela acha que ela não vai conseguir, porque ela não teve experiência. De repente ela se acha muito nova, eu tinha essa barreira, que eu me formei com 21 anos, eu falava, nossa, mas 21 anos, será que as pessoas vão confiar em mim? Será que vão me olhar como uma criança e não vão nem ouvir o que eu tô falando? Então, barreiras que a gente vai colocando, vão criando monstrinhos, né, dentro da gente, e muitas pessoas param, não dão o primeiro passo, espera realmente o momento ideal, perfeito, para começar, quando na verdade o perfeito nunca vai existir, né? A gente tem que realmente encarar nossos medos, buscar a solução. Então, o medo que eu não sei nada. Beleza, a gente nunca vai saber tudo, mas o que eu posso aprender hoje? Será que eu posso parar uma horinha do meu dia para aprender um pouquinho mais? Se a cada dia eu me disponibilizar para isso, a cada dia eu vou saber mais. Então, buscar soluções, né, para a idade. Ok, eu não vou começar a atender com 35 anos, eu preciso começar agora. E é buscar soluções, né? O que trava? O que te trava? Porque tem muita gente realmente com medo de começar. Muita gente. Esperando ter um consultório lindo, perfeito.
que sempre sonhou. Mas, na verdade, se a gente não correr atrás, não montar o tijolinho por tijolinho, a gente nunca vai chegar no que a gente sonhou, né? Então, eu não tinha condições. Quando eu me formei, eu não tinha condição de montar o consultório. Meu pai não ia montar um consultório para mim, né? Se ele pudesse, ele montava. Mas não, eu lembro que eu fiz iniciação científica, eu juntei a minha bolsa de C, que eu ganhei 6 meses de C, então eu juntei uns R$ 2.000. E eu já estava pensando ali quando eu me formasse, né? Porque eu consegui atender numa salinha que eu fiz estágio, mas eu tinha que pagar aluguel. Eu tinha equipamento que era o adipômetro, porque eu usei na faculdade, e a balança, os outros equipamentos tinha na sala que eu alugava. Então, eu tinha esses R$ 2.000 que eu guardei. Eu realmente não gastei nada, eu gastava o que você me pagava como estagiária. E eu fui fazendo, né, essa reserva de emergência. E quando eu me formei, eu tinha os R$ 2.000. E aí, eu comecei a pós-graduação e tinha que pagar o aluguel, né? E não foi tudo perfeito, né? Não foi, nossa, o meu consultório que eu montei com o meu jeitinho, mas foi sensacional, né? Foi incrível ter uma outra pessoa para aprender, ter essa troca de experiência, construir aos poucos, né? Depois de alguns meses atendendo numa sala de aluguel, eu consegui montar o meu consultório. Então, olha como é bom a gente ver que a gente pode evoluir, né? Que eu era super tímida, que eu não conseguia te falar oi. Verdade. E hoje a gente trabalha junto, a gente é sócio. Tem razão. Então, a gente tem que aproveitar os desafios também que aparecem pra gente para conseguir se fortalecer, para conseguir evoluir. Ninguém começa do zero já arrasando, incrível, nossa, tudo feliz. Na verdade, se tudo for muito perfeito, muito bom, não tem graça. Tem graça, tem que ter um desafio. É importante você falar isso, Rafa, porque eu tenho muita aluna, ex-aluna, eu tenho muita colega, amiga minha, que bloqueou. Que fez nutrição e que pensou, puxa, não é pra mim, não quero isso, seguiu pra outra área totalmente diferente, às vezes assim, nada contra, né? Mas outra área, bancária hoje, ela não faz nenhum tipo de atendimento. E às vezes por esse medo, por esse receio de começar. E o começo é difícil, é natural, né? Quando você tem alguém que te ajuda, que faz uma mentoria contigo, que te dá o caminho das pedras, realmente fica muito mais fácil, né? Mas não nunca é simples, né? Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é um pouquinho mais difícil, mas sempre tem dificuldade. Sim. Então é importante que a gente rompa essas barreiras, né? Esses medos. Ou tem gente que idealiza tanto o perfeito. Por exemplo, a gente recebe muitas perguntas. Qual que é a melhor balança? Qual que é a melhor bioimpedância? Qual que é o melhor adipômetro? O digital é o melhor? Aí a pessoa faz aquela lista de tudo que é melhor, mas às vezes ela não tem a condição ali para comprar, né? Como a gente não tinha no começo. Então, de repente, o melhor é o que dá. A balancinha ali da farmácia de vidro é o que dá para hoje, é o que dá. Fiquei o anos adipômetro de R$ 35, que é o de plástico lá, é o que dá para começar. Imagina, se a gente começa, mesmo com os mais baratinhos, mesmo que não são os melhores do mercado, e a gente consegue ter clientes, a gente vai conseguir ter um bom faturamento para comprar melhor, investir na nossa empresa, né? Então, realmente, a gente tem que ter essa visão de que, às vezes, a gente não pode hoje, mas a gente pode dar o melhor nas condições que a gente tem hoje, né? Uma frase até do Cortella. Faça o seu melhor nas condições que você tem hoje. Então, não ficar olhando para a grama do vizinho, né? Nossa, eu tive amigas que saiu com um consultório maravilhoso, sim, lindo. Sim, exato. Perfeito. Mas que bom, não era a condição delas. Mas... Não era a condição que eu tinha, e tudo bem, né? Cada um tem a sua trajetória, cada um tem suas pedras no caminho, então a gente tem que trilhar realmente o que a gente precisa, né? É isso mesmo, realmente. E aí, quando eu fiz esses atendimentos, né, nas casas das pessoas, comecei ali meio angustiada, meio, será que eu tô fazendo certo? Será que essa escolha, isso é muito comum e muita gente faz até hoje. Você pensa ali, calculei de acordo com essa equação perfeita o GEB e o JET do meu paciente. Então, é essa caloria que eu vou colocar. 2.500 quilocalorias. Aí o paciente te vira e fala assim, puxa, mas eu acho que o paciente mesmo às vezes já fala, né? Acho que já é um pouco demais, tem muita comida aqui. Você fala, não, imagina, eu calculei, fiz o cálculo lá, Harris Benedict, tá certo. E às vezes não dá, às vezes não tá certo mesmo. Então, às vezes, essa teoria que é tão engessada, quando você coloca na prática, é um pouco diferente. Né? O paciente, às vezes, realmente, ele tem um consumo alimentar mais baixo do que aquilo, e se você não avaliar de modo adequado, se você não fizer uma boa anamnese, qual que é o tipo de paciente que você está lidando, o paciente tem, de repente, uma disfagia, o paciente, de repente, usa alguma medicação que tira o apetite. Então, são pontos importantes para você começar a pensar um pouco fora da caixa e não ficar muito preso em técnicas mais engessadas, em equações mais antigas. Elas são interessantes, são pontos de partida, mas não são equações que a gente tem que sempre confiar de olhos fechados. E aí, na prática clínica, você percebe muito isso.
E é muito comum. O campo de batalha ensina, né? De alguma forma. Então, se a gente fica travada, a Exato. gente nunca vai conseguir evoluir. Tem que ter jogo de cintura. Exato. E como que foi que surgiu o rally? É verdade. A nossa mistura. Porque a gente se conheceu na faculdade, eu Verdade. fiz estágio com você. E aí, quando eu me formei, a galera falou assim, bom, acabou, né? Essa melação, essa chatice. Ai, tinha gente que tinha um ciúme, eu vou te falar, olha. Aí surgiu um monte de gente falando, Aline, tem vaga de estágio? Já que a Rafa saiu, vamos, né? Aceita aí. E foi assim mesmo. Mas enfim. Mas eu não fugi. Não fugiu. Na verdade, assim, ao longo de toda a graduação, né, eu percebia a dedicação da Rafa. Então, se tinha TCC, não, Rafa, praticamente eu que a escolhia, né? Você vai fazer comigo. Não tenho escolha. Não tenho escolha. E eu percebi a dedicação dela nos planos alimentares, o quanto que ela queria evoluir. Então, tudo que eu dava de ideia, vamos fazer isso, Rafa? Ai, vamos fazer isso pro paciente? Ai, vamos. Ela sempre topava tudo. Então, sempre fazendo um pouco a mais, sempre se dedicando um pouco a mais. Eu falei, nossa, essa menina aí tem futuro. Eu acho que viu só, essa menina tem futuro, gente. Eu não posso deixar essa menina se formar e ela não vai escapar, não. Falei, não, Rafa, olha, tô com uma ideia, porque, previamente, né, eu dou aula de bioquímica há muito tempo. E muitas alunas das minhas, e alunos também, obviamente, falam assim, puxa, Aline, eu cheguei no último semestre, no estágio, me formei agora, e agora que eu percebo como a bioquímica é importante. Porque antes eu estava no primeiro semestre, segundo, nem queria saber de bioquímica, passei raspando ali, porque eu precisava da prova e tal. E aí, só quando eles vão para a prática clínica, aí muda, né, a história. Porque você vai perceber o quanto que uma conduta nutricional tem total interligação com a bioquímica. Eu falei, gente, eu preciso fazer um curso de bioquímica. Porque o pessoal realmente precisa, o pessoal cobra muito isso. E era enxurrada. Alunos e alunos do 8º semestre, do 6º semestre, formado já, a gente precisa de bioquímica, eu não sei. E do Brasil, né? Pessoas que nunca poderiam ter aula presencial com você. Exato, de palestras, de pós-graduação que eu conhecia, e falavam, puxa, mas né, eu queria algo a mais, eu queria uma bioquímica, eu queria um conteúdo além, eu queria aprender isso. Eu fiquei aquilo na cabeça, né? Puxa vida. Pensando em possibilidades, pensei, puxa, vou fazer uma coisa presencial. Vou fazer alguma coisa na faculdade mesmo, talvez ali uma aula adicional, algum curso de extensão. Fiquei pensando, você era graduanda ainda, e eu pensando o que fazer. Até que você se formou, eu falei, Rafa, o que você acha da gente criar alguma coisa nossa, né? Porque estava começando ali alguns cursos online, a gente visualizando um curso aqui, um curso ali. Vamos tentar gravar alguma coisa, tentar se unir para criar alguma coisa nossa? O que você acha? E eu já queria muito dar aula também, né? Eu já saí da faculdade, eu falava, eu vou voltar para cá, eu vou voltar a ser professora. Falava isso mesmo. Eu saí da colação de grau, eu olhei para trás e eu falei, eu vou voltar aqui para ser professora. Hoje eu não tenho mais esse objetivo, porque o online realmente me dominou. Mas eu tinha essa vontade, né? A Aline sabia que eu gostava de palestrar, de dar aula, eu queria realmente seguir essa área. E aí a gente parou e pensou, bom, vamos investir no online. Quando eu me formei também, eu já fui muito para a área do marketing digital, porque eu precisava captar clientes, eu vi na internet ali a oportunidade. Então, já estudando sobre isso, eu falei, vamos lá, né? Vamos entrar para a internet. A gente não tinha noção do que realmente seria trabalhar na internet, o quanto que a internet tinha um grande potencial. A gente começou assim como, vamos gravar umas aulas. E aí a gente põe lá num site, né? E a gente achava vende. isso. Exatamente. Vamos vender por uns R$29. A gente tinha uma visão assim muito coitadinhas, muito humildes, uma pior que a outra. Talvez uns 10 alunos vão comprar. Tá bom, acho que uns 10 alunos. Eu pensava assim, lá na faculdade tem tantos alunos, né? Rafa, acho que vai dar, né? Então vamos fazer alguma coisa. E até a Rafa gravava pro meu Instagram naquela época, né? Durante muito tempo você gravou pro meu Instagram conteúdo de nutrição. E aí começou a crescer. Sim. Aí a gente criou o curso de bioquímica sem muitas expectativas. E foi um boom, assim, porque a gente conquistou uns 400 alunos já. Lá na primeira vez, turma. Né? Na primeira turma foi. Na primeira turma. E a gente viu um faturamento que a gente nunca viu na vida. A gente falou, meu Deus, eu nunca vi esse dinheiro na minha conta. Foi isso mesmo. Na primeira vez, né? A gente falou do curso e a gente começou muito por baixo mesmo, com né, vídeos Rafa? com cortina da Hello Kitty no fundo. Essa Rafa me dava cada bronca. Eu gravava vídeo assim com fivela rosa no cabelo. Pijama. Verdade, Acabou gente. de acordar com ranela no olho. Era assim.
Eu acordava, vamos gravar vídeo. Desse jeito, né? Era um caos. Mas é verdade isso. Camiseta rosa, toda rasgada, manchada. Tava nem aí. E aí, a gente abriu o curso e foi um estouro. Então, mais de 400 inscritos na primeira vez. A gente ficou assim, impressionada com essa dimensão mesmo. Aí a gente falou, é isso. E a gente começou cada vez mais a investir na internet, no gerar conteúdo, de aproveitar realmente a geração digital. E isso foi em 2019, né? Agora que eu lembrei uma coisa, a gente investiu, se não me engano, R$600 só. R$600. R$600. Cada uma deu um pouquinho. Cada um deu um pouquinho que tinha ali para investir. Sim. E foi absurdo. Aí a gente falou, é isso. As pessoas precisam saber sobre o método de nutrição mesmo. Era de bioquímica na época. E não faz muito tempo, né? A gente foi ali no finalzinho de 2019. Foi em outubro, na nossa primeira turma. Em 2019. E aí entrou a pandemia, 2020, né? E a gente tava com o lançamento do curso. Medo, achando, meu Deus do céu, a pandemia vai ser pior. Sim. O pessoal não tá trabalhando, sem dinheiro e tal, toda aquela angústia nossa. A gente tava com o curso para abrir inscrições ali, mais ou menos dia 14 de março. E a pandemia começou mais ou menos ali no comecinho de março. E a gente falou, ixi, agora vai dar ruim, né? Muita gente já comprou lá em outubro. Então agora ninguém vai comprar, né? Na pandemia. E aí a gente abre inscrições e boom, de novo. Estouro. E aí a gente começou realmente a acreditar mais nisso, né? Então a gente unindo atendimento, unindo os cursos, realmente a gente viu que podia crescer, que a nossa empresa realmente estava valendo ouro ali, que a gente não era pouca bosta. A gente fica nessa angústia, né? A gente, será que vai dar certo? Será que não? É a insegurança. A mesma insegurança de atendimento clínico é a insegurança nossa que a gente tinha antigamente nas redes sociais. E sem contar, assim, que era o julgamento também. Não era só um receio de, será que nós teremos alunos? Será que nós teremos sucesso com isso? Será que vamos investir e não vamos ter o dinheiro? Era todo um julgamento pesado. De ambas as partes, né? De pessoas, assim, julgando a gente. Mas vocês são nutricionistas ou vocês são blogueiras? O que você está querendo ensinar? Quem que é você para ensinar alguma coisa na rede social? Uma que eu nunca esqueço. Aline, o que você está fazendo com a Rafa? Ela não é ninguém, recém-formada, sabe nada. Falaram. Você vai se queimar com essa menina, Aline. Eu falo, tá bom, ó, fala com a minha mão. Né? Então, realmente, a gente enfrentou muitas pessoas que iam falar com outras pessoas para criticar a gente pelas costas. Colegas nossos que vieram contar histórias de outras pessoas reclamando da gente para outras pessoas. Alunos meus vindo falar que tal pessoa veio falar de mim, de você. Então, a gente enfrentou muita gente, né? Falando realmente, criticando o nosso trabalho. E no começo foi difícil pra gente. A gente chorava de falar, mas o que a gente tá fazendo de errado? Será que a gente tá fazendo mal pras pessoas, né? E aí a gente ficou triste por um momento, mas depois a gente realmente entendeu que não era um problema nosso em questão, né? A gente não tava fazendo mal pra ninguém ali, então era um problema do outro de aceitar a nossa evolução. E aí a gente começou realmente a fazer porque a gente tinha um propósito ali, né? De ensinar, de realmente levar um conteúdo de qualidade pras pessoas e que sim, algumas pessoas poderiam se incomodar. Natural. Mas que muitas pessoas poderiam aprender e se tornar profissionais melhores com isso, né? Você mudar a vida de um profissional, de um estudante ou de um profissional para melhor, não tem preço. O quanto a gente recebe de milhares de mensagens hoje em dia, pessoas agradecendo, o quanto que eu melhorei a minha conduta, o quanto que eu melhorei, de fato, o meu faturamento, que hoje eu sou uma nutricionista muito mais feliz, que hoje a minha profissão, de fato, tem um valor. Então, isso eu acho que é impagável. Sim. A gente tem muito mais evolutiva positiva, de fato, do que negativa. Não tem nem comparação. E hoje a gente tem com mais de 4 mil alunos, então não tem mais tudo prova certo. Melhor do que isso, né? Eu acho que 4 mil alunas e alunos realmente Eram 2 pessoas super inseguras, super tímidas, que não tinham uma comunicação lá, essas coisas, e que aos poucos conseguiram realmente evoluir, né? Então é sempre que a gente fala que se a gente conseguiu, vocês também conseguem. E a evolução é um processo que é constante, né? Eu acho que o que a gente é hoje, amanhã a gente pode ser melhor. Exato. E depois da manhã a gente pode ser melhor. E não só em questão de conteúdo, mas em questão também de conteúdo, que é sempre importante aprender mais. Afinal, a nutrição, ela é uma ciência que é totalmente modificável a todo dia, a toda hora. Então, quem não se atualiza, quem não estuda, fica para trás, com condutas totalmente, jurássicas. Então, realmente não é interessante. Mas mudar como pessoa, tentar verificar o que você pode melhorar, o que você pode ser, talvez, melhor amanhã em relação a tantos aspectos, né? Então, a gente ser pessoas
mais completas a cada dia, evoluídas, é realmente um ponto interessante. Exatamente. Bom, estamos aqui há 1 hora, mais ou menos, Falando, a gente fala que tem uma matraca. Vamos fechar esse podcast. Lembrando que toda semana, toda quinta-feira, meio-dia, a gente tem episódio novo aqui. Deixe comentários, sugestões de temas que vocês querem que a gente converse. Então, a gente sempre vai vir aqui com bastante conteúdo. É interessante também de saber do que mais vocês querem ouvir a gente falar. Então, fiquem à vontade aí para comentar ou mandar no direct sugestões. Vão conversando com a gente. Se inscreva também no canal para a gente crescer esse perfil, atingir mais nutricionistas e estudantes e realmente você conseguir ter acesso a todos os conteúdos em primeira mão, tá bom? Deixa o joinha também pra gente saber se você gostou. E é isso, até a próxima. Muito obrigada, Lili. Até a próxima, gente. Eu acho que aqui realmente a gente tem falado de tudo, né, Rafa? Desde a abertura de uma empresa, como que eu emito uma nota para um paciente, tantos aspectos que a gente não aprende na faculdade, e aqui a gente consegue falar não só de nutrição, de doença celíaca, de doença cardiovascular, mas também de pontos importantes para que o nutricionista tenha um atendimento completo, global aí. E com convidados também, contador, nutricionista de várias áreas aí, vai ser bem legal. Importantíssimo. Obrigada, gente, e até mais. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.